No vasto oceano de histórias que compõe a nossa rica tradição bíblica, algumas ondas se destacam, trazendo à tona verdades e mistérios que ainda ressoam em nossos corações hoje. E é justamente sobre uma dessas histórias que vamos mergulhar hoje. Eu sou Ravi, o Revelador, e neste episódio nós vamos explorar as origens de um dos personagens mais enigmáticos e controversos da Bíblia, Judas Iscariotes. Muitas vezes pintado com as cores sombrias da traição, Judas é uma figura que intriga, desafia e até mesmo ensina. Mas quem ele realmente era? Por que ele fez as escolhas que fez? E mais importante, o que podemos aprender com sua história? Então, meus irmãos, convido vocês a se juntarem a mim nesta jornada. Não para julgar, mas para entender. Não para condenar, mas para aprender. Vamos buscar uma nova perspectiva sobre Judas, explorando não apenas o que sabemos, mas também o que podemos descobrir juntos. Preparados? Então, bora lá desvendar os mistérios e as origens de um traidor, ou talvez de um homem que tinha suas próprias batalhas e histórias. Vamos nessa! Para realmente compreender Judas Iscariotes, precisamos voltar ao mundo em que ele nasceu, cresceu e viveu. Imagine a Judéia do primeiro século. Uma terra de beleza natural impressionante, mas também de intensas turbulências sociais, políticas e religiosas. Sob a ocupação romana, o povo judeu encontrava-se em uma constante luta entre a submissão e a resistência. Embora detalhes específicos sobre a infância de Judas sejam escassos, como muitos jovens daquela época, ele provavelmente foi criado em uma família judaica tradicional, aprendendo desde cedo sobre as Escrituras e a importância da fé em Deus. Esse foi um tempo de ensinamentos e tradições, um período onde os fundamentos da vida eram estabelecidos na comunidade e na sinagoga. Em meio a essa época de inquietação e anseio por libertação, surgiu uma figura extraordinária, Jesus de Nazaré. Com suas parábolas, milagres e, sobretudo, sua mensagem de amor e redenção, Jesus começou a atrair seguidores, prometendo um reino não deste mundo, mas fundado na justiça divina e no amor ao próximo. Nesse caldeirão de esperança e desespero, Judas, já adulto, encontrou seu caminho até Jesus. Como muitos de seus contemporâneos, talvez tenha sido atraído pela promessa de mudança, pela esperança de um novo começo não só para si mesmo, mas para todo o seu povo. Mas para entender as escolhas de Judas, não basta olhar para sua infância ou para o que ele se tornou. É necessário compreender o mundo ao seu redor, um mundo de opressão e de fervorosa expectativa por um Messias que libertaria Israel. Esse é o pano de fundo da história de Judas Iscariotes, uma tapeçaria complexa de fé, política e esperança. Uma história que, como veremos, é tanto sobre um homem quanto sobre todo um povo à procura de libertação. Imagine um dia como qualquer outro na Galileia, o sol nascendo, banhando tudo com sua luz dourada. As pessoas começam suas rotinas diárias, entre elas, um homem chamado Judas, cuja vida está prestes a mudar para sempre. Jesus de Nazaré já era conhecido em muitas partes. Sua fama como mestre, curador e possível Messias se espalhava rapidamente, atraindo todos os tipos de pessoas. E em um belo dia, as trilhas da vida de Judas e Jesus finalmente se cruzam. Nossa cena se passa à beira de um lago, com Jesus cercado por uma multidão ávida por suas palavras, por um vislumbre de esperança. Judas, movido pela curiosidade e talvez pelo anseio por algo mais em sua vida, se aproxima. Judas observa, ouve, e algo dentro dele se acende. As palavras de Jesus, cheias de amor e promessa de redenção, tocam algo profundo em seu coração. Ele vê não apenas um mestre, mas uma possibilidade de mudança, de um mundo melhor. Após o ensinamento, enquanto a multidão começa a dispersar, Judas dá um passo decisivo. Com o coração batendo forte, ele se aproxima de Jesus, seus olhos encontram os do mestre, e em um momento de coragem, Judas fala, expressando seu desejo de seguir, de aprender, de ser parte daquela jornada transformadora. Não sabemos ao certo as palavras trocadas entre Judas e Jesus naquele primeiro encontro, mas podemos imaginar que Jesus, com seu conhecimento profundo da alma humana, viu em Judas não apenas suas falhas e futuro, mas também sua busca, seu anseio por pertencer a algo maior. Assim, Judas Iscariotes se tornou um dos 12, um discípulo escolhido para caminhar lado a lado com Jesus.
uma escolha que marcaria não só a sua vida, mas a história da humanidade. Esse encontro, meus irmãos, nos mostra que a graça se estende a todos e que cada um de nós, independentemente de nosso fim, começa a nossa jornada com um passo, uma escolha, um encontro. Para Judas, esse encontro foi com Jesus, à beira de um lago, sob o sol da Galileia. A decisão de Judas de seguir Jesus não foi um mero acaso. Foi um ato de fé, uma escolha feita por um homem que buscava respostas, esperança e talvez uma nova direção para a sua vida. Como discípulo de Jesus, Judas se viu imerso em um mundo de ensinamentos profundos, milagres impressionantes e a promessa de um reino diferente de tudo que o mundo já vira. Entre os 12, Judas tinha seu lugar. Compartilhava do pão, da jornada, das risadas e das preocupações. Ele não era um estranho entre eles, era um irmão, parte de uma família unida por um propósito comum. Sua tarefa de cuidar das finanças do grupo mostra a confiança que Jesus e os outros discípulos depositavam nele, um sinal de sua integração e do papel importante que desempenhava. Mas como em qualquer família, as dinâmicas podem ser complicadas. Os evangelhos nos dão pistas de que, mesmo entre os discípulos, havia tensões e desentendimentos. E Judas, com suas próprias ideias e expectativas sobre o que significava ser o Messias e seu reino, talvez tenha começado a sentir o peso dessas diferenças. É aqui que começamos a ver a complexidade de Judas como discípulo. Ele seguia Jesus, mas carregava consigo perguntas, talvez dúvidas, sobre a direção do ministério. Ainda assim, ele permanecia fiel à jornada, ao Mestre, e à esperança de que tudo aquilo levaria a uma mudança verdadeira. Judas, como qualquer um de nós, estava em busca de entendimento, de propósito e talvez de redenção. Sua história como discípulo é um lembrete de que a fé é uma jornada, muitas vezes marcada por perguntas tão poderosas quanto as respostas. Entender Judas, o discípulo, requer que olhemos além das ações que definiram seu fim. Requer que vejamos o homem, o seguidor, o buscador. Aquele que caminhou com Jesus, que partilhou da mesma mesa e que, à sua maneira, tentou encontrar seu caminho na luz da promessa de um reino de amor e justiça. Chegamos agora a um dos momentos mais sombrios e enigmáticos da trajetória de Judas: a traição. Foi um ato que selou seu destino e o eternizou na memória coletiva como o traidor. Mas o que realmente aconteceu? E mais importante, por quê? Os evangelhos nos contam que Judas procurou os principais sacerdotes, oferecendo-se para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Um preço por um ato que parece, à primeira vista, incompreensível. Mas as motivações por trás dessa escolha permanecem objeto de grande debate e especulação. Na escuridão do jardim do Getsêmani, Judas marcou Jesus com um beijo, um sinal previamente combinado com os que vinham prendê-lo. Esse gesto tão íntimo tornou-se símbolo de traição, uma imagem que atravessa séculos. Mas o que levou Judas a esse ponto? Alguns sugerem desilusão, talvez uma crença de que, forçando um confronto, Jesus finalmente estabeleceria o reino que prometera. Outros veem em Judas um homem desesperado, preso em uma teia de pressões políticas e espirituais que não conseguia mais navegar. A verdade é que a traição de Judas é um espelho das fraquezas humanas. Medo, dúvida, desespero, traição são aspectos que todos nós enfrentamos em algum momento. Judas, em sua humanidade falha, reflete nossas próprias lutas internas. Este não é um momento para julgamento, mas para reflexão. O que Judas esperava alcançar? Redenção? Mudança? Ou foi simplesmente um momento de fraqueza inimaginável? As Escrituras nos deixam com perguntas, mas talvez seja nessa busca por entendimento que encontramos as lições mais profundas. Após o ato de traição, as engrenagens do destino giraram rapidamente. A entrega de Jesus aos principais sacerdotes desencadeou uma série de eventos que culminariam em sua prisão e, finalmente, sua crucificação. Este foi um momento de profunda tristeza, mas também um ponto central na fé cristã, simbolizando sacrifício, redenção e a promessa de renovação. A traição de Judas não apenas colocou Jesus no caminho da cruz, mas também selou seu próprio destino. As Escrituras nos contam que Judas, tomado por remorso, tentou devolver as 30 moedas de prata, mas percebeu que o preço de suas ações era algo que o dinheiro não poderia desfazer. Em meio à escuridão desses eventos, há luz.
A história de Judas e o sacrifício de Jesus nos fazem ponderar sobre a complexidade da condição humana, sobre o poder da graça e a profundidade do amor incondicional. As ações de Judas tiveram consequências imensuráveis, não apenas para ele e Jesus, mas para o mundo inteiro. Nos convidam a refletir sobre como nossas ações reverberam, como elas afetam não apenas nosso destino, mas o destino de todos ao nosso redor. Meus irmãos, que possamos aprender com essa história a buscar compreensão, a agir com compaixão e a lembrar que, mesmo nas mais sombrias noites de nossa alma, a luz da redenção e do amor pode encontrar um caminho. Chegamos ao fim de nossa jornada hoje, explorando a história de Judas Iscariotes, uma figura envolta em mistério, em dor, mas também incrivelmente humana. Judas nos lembra de que a vida é repleta de escolhas difíceis, de caminhos que nos levam a questionar, a duvidar e sim, a errar. Eu sou Ravi, o Revelador, e foi um prazer compartilhar essa jornada com vocês. Espero que este episódio tenha oferecido momentos de reflexão e que possamos continuar a explorar juntos as profundezas da história bíblica. Não se esqueçam de assistir ao próximo vídeo, onde mergulharemos em outra história fascinante, cheia de lições e inspirações. Até lá, que vocês possam caminhar em luz e em paz. Obrigado por estarem aqui, fiquem bem e nos vemos em breve.